É um tema que nós estamos trabalhando esses dias e hoje vai ser a quarta parte. É profetas e o profético, quarta parte. E o subtema dentro desse tema que está caminhando, é a quarta parte, é esse: o maior profeta. Você já sabe do que eu estou falando. Vou falar sobre o maior profeta. Então, como nós estamos falando sobre a questão dos profetas e o profético, porque o profético são ações que o profeta toma, e nem sempre ele toma, mas agora é preciso de um tempo das ações dos profetas, e as ações dos profetas é algo profético. Então, nós estamos dentro desse tema aí, e hoje é a quarta parte. Você vai abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 21 de João. Enquanto você vai abrindo aí, eu já vou orando. Pai, obrigado pela palavra, obrigado pelo momento, obrigado por cada vida que está nos acompanhando nesse exato momento. A tua bênção, que é derramada como um bálsamo, seja sobre todos os que estão presentes aqui, presencialmente aqui ou presencialmente aí, aonde eles estiverem em casa, sejam agraciados, sejam encharcados com o óleo da tua unção, sejam encharcados com a tua presença, e que esse poder que emana do trono tome conta do ambiente, aonde essa palavra estiver, seja inundada com a glória do Senhor, por causa da presença viva do Senhor na palavra. Assim eu oro, creio e descanso em Ti, em nome de Cristo. Amém. Você já deve ter aberto aí João, né? João 21. Antes de eu ler João 21, você vai ficar em João 21, nós não vamos sair de João. Vamos ficar aí. Eu só vou ler um outro texto e depois aí a gente mergulha em João 21. Mas o texto anterior que eu vou ler, esse eu vou ler para vocês, é em Lucas capítulo 24, você só marca ele. E presta atenção que depois, em João 21, a gente encontra ele, tá? Então diz assim o texto em Lucas 24, verso 41, 43. E tão repletos de alegria e surpresa, surpresa e alegria estavam, que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso, Jesus lhes pediu: tendes aqui algo para comer? E eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença de todos. Ok? Então eles estão aqui, ele aparece, e tão repletos, eles não conheceram. A alegria era tanta, eles ficaram tão cheios de alegria, tão inundados, que eles não conheceram ele. Para poder provar que era ele, ou mostrar para eles que era ele, manifestar, ele falou: vocês têm algo para comer? E eles falam: temos aqui. Aí eles pegam um pedaço de peixe assado e dá para ele. Aí ele pega esse peixe e come na frente deles, para eles poderem ter o despertamento e entender que é ele que estava ali. Guardou esse pedacinho? Então, ok, agora sim, agora nós vamos em João 21. Agora nós vamos estudar João 21 aqui. Algum tempo depois, no verso 1, ele já diz assim: algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Então ele apareceu de novo. Por que ele apareceu de novo? Porque ele sempre aparece aos seus discípulos. Esse de novo já está dizendo, é de novo porque ele já apareceu, mas ele aparece de novo, ele aparece aos seus discípulos, e diz aqui, à margem do mar de Tiberíades. Então ele vai aparecer novamente, porque ele já havia aparecido, ele já tinha aparecido lá em Lucas, que você leu comigo. Aí ele se foi, aí ele aparece de novo para eles, à margem do mar, e aqui é que é a questão, ele aparece novamente para eles, para os seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. O verso 2 diz que Simão, agora você vai entender por quê. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo. Sabia que a palavra Dídimo significa que ele era gêmeo de alguém, mas nós falaremos isso outro dia. Então Pedro está ali, Tomé está ali, Natanael está ali, os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, estão ali,
tudo junto com Pedro, eles estão ali, e mais 2 dos seus discípulos estavam ali. Tinha pelo menos sete homens ali, 7 estavam ali, 7 discípulos lá. E Simão Pedro fala assim: vou pescar. E eles o encorajaram, essa galera que estava junto com Pedro dá coragem para ele, fala: nós vamos contigo também. E saíram, e logo entraram no barco, mas aquela noite nada pegaram. Olha que coisa mais difícil. Pedro, esses discípulos tinham andado com ele, com Cristo, 3 anos aproximadamente. Uns falam 1 ano, outros falam 3, mas não importa. Houve uma convivência com ele, andando com ele, vendo ele multiplicar pão, fazendo milagre, ensinando, abraçando, encorajando. Andou junto com ele, esse período todo com ele. E aí ele aparece, naquela passagem de Lucas, ele aparece, ele se apresenta, eles ficam numa alegria. Aí quando ele some, quando eles veem que estão só, Pedro puxa a corda, porque Pedro, ele era pescador, o pai dele tinha uma das maiores empresas de pesca da época. E ele pega e vai voltar para a pesca. E aí Pedro vai fazer isso. Só que o texto diz, mas naquela noite nada pegaram. Olha que interessante, Cristo deixou eles a noite inteira pescando sem pegar nada. Ele deixa pescar e não conseguiram pegar nada. Homens, diz alguns ali com muita experiência, e passaram a noite toda ali pescando, e Cristo, de boa, deixa eles pescarem, deixou que eles assim fizessem. Ele sempre faz isso. Por quê? Porque ele está ensinando assim, sem mim nada podeis fazer. Vocês esqueceram isso que eu ensinei? É como se ele estivesse já falando isso para eles. Vocês esqueceram que sem mim nada podeis fazer? E eles tentaram fazer sem Cristo, porque agora Pedro está voltando para a rede, voltando para o barco, está voltando para a vidinha dele de antigamente, volta a ser pescador. Ele está dizendo isso, e quando ele diz essa palavra, é uma palavra assim que ele vai citar, no verso 3, ele disse, vou pescar. Quando ele fala, vou pescar, ele está dizendo assim, eu não vou mais seguir Cristo, eu estou frustrado, porque falou que vinha reino, aí ele morre, aparece, aí some, eu vou pescar. É o que ele está dizendo. Eu vou pescar, eu estou desistindo do ministério, porque na verdade não aconteceu nada daquilo, parece que nada flui, nada acontece, eu vou pescar. Aí os outros estavam com ele, vai encorajando. Há um texto em João 15,5 que ele diz assim, eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Aí é que ele diz, pois sem mim não podeis realizar obra alguma, ou seja, sem mim nada podeis fazer. E assim é o contexto, ele deixa ele lá. Só que Pedro, olha quem é Pedro. Pedro, ele volta, vai pescar. Ele volta para o barco, ele pega a galera e vai pescar. Só que Pedro, ele é um líder nato, ele é influenciador. Pedro, ele exerce influência sobre os outros. Ele está frustrado, não aconteceu o que ele achou que ia acontecer, da maneira como ele achou que ia acontecer, e volta para a pesca. Então anota isso aí, cuidado com as oportunidades de negócio oferecidas por influenciadores frustrados. Você vê muito na internet, você sabe o que eu estou falando. Eu vou repetir, você de casa, anota isso, cuidado com as oportunidades de negócio oferecidas por influenciadores frustrados. Pedro estava frustrado, mas ele era um influenciador, e está arrastando o pessoal para o mar, para o barco, abandonando o chamado, abandonando o ministério. Ele recebeu uma palavra assim, vem, me segue, e eu te farei, ou eu vos farei, pescadores de homens. Essa é a palavra que está valendo. Aí ele quer pescar peixe, ele vai voltar para o mar porque está frustradinho, porque fala, mas Cristo não fez do jeito que falou de reino, falou que ia acontecer isso, aquilo, eu não estou vendo do meu jeito. Aí ele pega, fica frustradinho e vai pescar. Quantos hoje, com toda essa dor, esse sofrimento que tem passado, essas pressões e opressões, não tem vontade de abandonar tudo e voltar para a sua vidinha? Ele teve. Ele simplesmente abandona Cristo, esquece tudo e ainda influencia outros. E olha que oportunidade de negócio. O pai dele era dono, Zebedeu, ele era dono de um dos maiores
das maiores empresas de pesca da época. O cara é filho do dono. A situação está meio assim. Agora o mestre se foi, e agora viu uma oportunidade de negócio. O filho do dono está chamando, foi todo mundo para lá. Oportunidade de negócio ímpar. Aparentemente muito bom, mas totalmente fora do propósito. Nem tudo que é bom está dentro do propósito. Tem muita coisa que parece que é ruim, mas é propósito. E ele estava indo ali debaixo dessa influência, mas não pegaram nada. E Cristo está só olhando, falou: deixa pescar, vai fazer do teu jeito, vai pescar, pode ir. No verso 4: entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia. Ele já estava lá na praia, ele estava na praia. Mas os discípulos não perceberam que era ele. Olha que interessante, antes não perceberam, a alegria foi tanta que não conheceram ele, não perceberam ele. Agora, por frustração, por tristeza, incredulidade, também não conhecem. No fundo, não conhecem ele. Lembra em Lucas? Lucas estavam alegres e não conheciam ele. Precisou ele pedir um peixe, comer, se apresentar de novo. Tanta alegria que eles estavam, não conheceram pela alegria. Agora, com tristeza, com frustração, também não conhecem. É muito interessante. Aí no verso 5, Jesus lhes perguntou: moços. Ele é muito interessante, chega a ser irônico às vezes. Moços, tendes aí alguma coisa para comer? E lhe responderam: não. Lembra que em Lucas, isso aqui, daquele texto de Lucas, onde ele aparece e fala: tem algo para comer? Para esse texto dá um pouco menos de 24 horas. Em menos de 24 horas ele faz a mesma pergunta: tem de algo para comer? Porque sou eu. Aí eles pegam um pedaço de peixe, nem para dar um peixe para ele, dá um pedaço de peixe para ele, assado, ou seja, dão do que tinha de pior, entrega para ele. Ele come humildemente, de boa. Agora ele vai e faz isso novamente. Agora ele torna a pedir. Ele fala: vocês têm algo para comer? Ele sabia que não tinha. Vocês têm alguma coisa para comer? Porque lá eles tinham, mas aí deram o pior para ele, a pior parte. Agora não, agora ele chega e pede sabendo que eles não têm, e eles dizem não. Por quê? Por que não? Porque longe do chamado, longe do propósito, longe do que deveriam fazer, é óbvio que não vai produzir fruto. Lembra, sem mim não podeis frutificar, não pode fazer nada, não consegue. O profissionalismo de Pedro, daqueles homens experientes do mar, não deu conta. Não conseguiram produzir, não conseguiram gerar o que tanto eles queriam pela força do braço, da maneira natural. Nós estamos, quando se fala em tempo profético, nós não falamos de um raciocínio natural, é sobrenatural, não se explica. No profético, na fé, nada é explicado, apenas é crido e vivido. Não tem como você explicar matematicamente, cientificamente, não tem explicação. Por isso, pela fé surgem milagres, porque não tem como explicar. Isso é fé. E agora eles estão tentando pescar, não pegam nada, e ele pergunta. Muito interessante a forma como ele pergunta: moços, vocês têm alguma coisa para comer? Logo de manhãzinha estava quebrado, cansado, frustrado, não pegou nada. O que eles pensaram que ia dar certo não deu nada certo, e agora está na margem com um sujeito ali falando: vocês têm algo para comer? Ele deu um grito, falou: moço, vocês têm algo para comer? Tem alguma coisa aí para comer? Eles responderam: não. Isso eles responderam do barco: não tem nada, não tem. Hoje tem muita gente assim, se ele perguntar: você tem algo? A nossa resposta de muitos de nós será assim: não, eu não tenho nada, acabou para mim, eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, usei todos os recursos naturais que eu podia ter, eu não tenho nada. E ele vai dizer: é porque eu deixei você fazer sozinho, sem mim não consegue mesmo. E ele não está ironizando, ele está ensinando eles que não dá para viver sem ele. Lembra que ele é o maior profeta. E Cristo faz essa mesma pergunta que ele tinha perguntado antes, e deram o pior. E agora, a gente olhando assim, parece que é a vingança de Cristo. Ele está vingando agora. Tem para comer? Dá lá um pedacinho de peixe assado para ele. Agora ele vai se vingar. Agora olha que detalhe, a vingança dele é o amor. Olha como que ele se vinga. Ele vai se vingar com amor.
A vingança dele é manifestada em amor. Verso 6. Então Jesus orientou: lançai a rede do lado direito do barco, e encontrareis. Assim eles o fizeram. E logo não conseguiram recolher a rede, por causa da abundância de peixe. Não deu para carregar o peixe, era tanto peixe, e ele só deu uma ordem, uma direção: lançai a rede do lado direito do barco. Entenda uma coisa: a provisão sempre vai estar do lado certo. Toda provisão que eu preciso, física, psíquica e espiritual, sempre está do lado correto. Ele diz: lançai a rede do lado direito, porque é isso que ele está dizendo, do lado direito do barco. Quem é pescador, ou se um dia você conseguir pesquisar, quiser pesquisar, você vai perceber que é natural os pescadores profissionais lançar a rede do lado esquerdo. Ali não era diferente. Então era natural o profissional da pesca, ele lança a rede do lado esquerdo. Agora não pegou nada, deu tudo errado, agora ele fala: lança a rede do lado direito. E ele nem é pescador, ele é profeta. E fala: lança a rede do lado direito do barco. Eles tinham, o pescador, ele tem um protocolo natural. Se você pesquisar na internet, você vai descobrir isso aí. O protocolo é lançar a rede do lado esquerdo, e tem um porquê técnico para isso, tem um protocolo para isso. Só que quando Cristo vem com o profético, ele arrebenta o protocolo, ele quebra o protocolo da incredulidade do homem. Ele quebra todo o protocolo, ele arrebenta o protocolo dos homens que não têm fé. Ele quebrou o protocolo, falou: vocês vão fazer do lado direito. E não adianta teimar, porque tudo que vocês fizerem já não deu. Faz o que eu estou dizendo, lança do lado direito e com certeza vai ter, porque é o que ele diz, vocês vão encontrar. Quando se obedece a palavra, mesmo quebrando o protocolo, isso você deve anotar, mesmo quebrando o protocolo, chega a faltar preparo físico natural para puxar a provisão. Quando você quebra o protocolo, direcionado pelo profético, que sai da maneira natural de fazer as coisas, porque ele ordena. Quando eu obedeço, mesmo que eu não creio, deixa eu explicar isso melhor para você, abrir um parênteses aqui. Um dia desses eu ministrei para vocês que a fé é assim: eu ouço a palavra, quando eu ouço a palavra, ele que trabalha não é com idioma natural, ele trabalha por figuras, ele vai falar comigo e cria uma imagem em mim. Esta imagem, então a palavra diz: tu e tua casa será salvo. No falar eu creio, isso gera uma imagem em mim da minha família de pé e salva. Por essa imagem eu começo a falar, começo a profetizar, eu começo a não desistir, continuo orando por eles, eu continuo crendo no levantar deles, eu vou caminhando dessa maneira. Essa é a forma natural da gente profetizar dentro da fé. Aqui no caso, ele vai num nível ainda mais profundo do que aquele que você aprendeu. Aqui eles não têm mais imagem, eles só têm uma palavra e um ato de obediência. Não há mais imagem, esses homens não conseguem mais ver peixe, eles não acreditam em mais nada. A imagem eles tinham quando foram pescar, a noite inteira. Imagina, a noite inteirinha pescando, de manhãzinha cansado, arrebentado. Aí um cara grita da praia, falou: lança do lado direito, vocês vão encontrar. Como não tem nada para fazer, não tem outra solução, não tem uma outra saída, falou: vai. Mas não vem falar que tem fé numa imagem, porque eles não conseguem ver. Pedro não conseguia. Então, quando eu não tenho nem a imagem que foi formada, mas eu tenho uma palavra, eu ando, mesmo sem essa imagem chamada fé, mesmo sem ter esta fé, eu ando na obediência. Quando a tua fé falta, a obediência prevalece, a palavra. Então, anota isso, importante: quando você não consegue crer mais, não tem mais fé, você não anda mais pelo que crê, mas anda pelo que ele falou. Então eu não creio, eu só vou obedecer até sem crer. Pedro tinha experimentado isso uma vez. Eles estavam na beira da praia, lavando rede, não pegou nada, e Cristo chega e fala para ele: vai lá, lança a rede, lançai as vossas redes. Eles vão lá e pegam um monte. Só que Pedro, nessa passagem, antes dele ir, ele fala assim: pescamos a noite inteira e não pegamos nada. É outra passagem.
mas na tua palavra eu vou lançar a rede. Ele está dizendo, eu não acredito, o pescador aqui sou eu, o senhor está chegando, o senhor nem pescador é, o senhor é mestre, eu reconheço que o senhor é mestre, mas o senhor não é pescador e nós pescamos a noite inteira. Então, ele está dizendo assim, eu não consigo, eu não creio, mas na tua palavra, para fazer a vontade da tua palavra, eu vou lá. Ele foi lá e pegou muito peixe, quase que afunda os barcos de tanto peixe. Pedro já tinha passado por isso, quase que afunda, e ele não cria, então não havia uma imagem nele, ele foi pela palavra. Então a fé, ela começa pelo primeiro nível, ele falando, eu ouvindo e crendo, gera uma imagem, eu vejo aquela situação resolvida, eu vejo e começo a profetizar e falar em cima do que vejo no meu espírito, no meu coração. Mas tem hora que a luta é tão grande, a frustração é tão grande, é tudo tão ruim, é tão difícil, que para eu andar, eu não tenho mais imagem, não tenho mais fé, mas eu tenho uma palavra. Então eu vou andar na obediência, a obediência supera a fé. Posso até não crer, mas se eu obedecer o que ele fala, ele respalda a palavra dele. Vocês entenderam isso? Mesmo que eu não consiga crer, mas se ele falou, está falado. Se ele falou, não será, já é, porque ele só fala o que ele já fez. Ainda não tenho mais imagem, porque agora a luta apertou, não tem mais o que fazer, mas ele falou, então tem uma palavra. Eles aqui não estavam acreditando. Estava tudo meio duvidoso, cansado, exausto, frustrado. Essa altura já deviam estar meio com raiva de Pedro também. Estava tendo umas discórdiazinhas, uns problemas ali. E ele só fala de longe, fala, lança a rede do lado direito, vocês vão encontrar. Ele está na praia, lembra? Ele está na praia, logo de manhã, um pouco cansado, noite inteira ralando sem ele. Quanto tempo muitos estão ralando sem ele? E ele está gritando de longe, falou, lança a rede, faz isso, e dando a direção. Então, mesmo sem fé, mas tem uma palavra. Se você chegar dias difíceis em que você não tem essa imagem o suficiente para crer, obedeça a palavra que foi dita mesmo sem crer. Ele respalda a palavra na obediência que eu vou ter, porque a palavra ela é suficiente. Eu não preciso da minha fé. Ele não precisa da minha fé para ele agir. Se eu obedeço, eu desfruto da palavra dele. Mas vamos seguindo, para você ver o que eles estão passando aqui. Então eles lançam a rede do lado direito, então a bênção está sempre do lado correto. E só que olha o detalhe, só pelo fato deles obedecerem o lançar a rede do lado direito, só pelo ato de obediência, independente se está crendo, se não está, só pela obediência, o texto vai dizer que eles não estavam conseguindo puxar as redes, porque quando eu obedeço a palavra, até sem crer, o respaldo da palavra vai me dar uma abastança tal que até eu vou ser surpreendido, porque eles não esperavam isso. Olha aqui o texto, eles não conseguiam recolher a rede por causa da abundância. Ele diz aqui, na realidade, nós, eu olho para eles, eu vejo, nós nunca estamos preparados o suficiente para receber o que ele está dando. Normalmente nós não estamos preparados. A gente até espera alguma coisa de boa da parte dele, ele é bom, o plano dele é bom, mas quando vem de fato, sempre nos surpreende, sempre é mais do que a gente consegue carregar. Só que mesmo assim, como é ele que falou, a rede não rompe, você carrega a si mesmo, amém? Quando é ele que fala, ele respalda o que fala. Então, verso 7, diante disso, o discípulo a quem Jesus amava, que está falando aqui na terceira pessoa é João, ele se sentia tão assim, que ele não falava o nome dele no livro dele, ele fala, aquele a quem ele amava, porque ele se sentia amado. Jesus, em lugar nenhum está falando, João, eu te amo, lugar nenhum está dizendo isso, mas ele já se sentia amado, é o nosso papel, ele não precisa falar, a gente tem que saber que somos amados. E João diz assim, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Aí ele identificou e falou, não pode ser, para acontecer isso aí não é qualquer um, é o Senhor. Ele estava a 100 metros da margem, sim, ele estava a 200 côvados, cerca de 100 metros longe da margem, e ele fala assim, e disse a Pedro, Pedro, é o Senhor. Assim que Pedro ouviu que era o Senhor, ele vestiu sua túnica, porque ele estava nu, pois ele havia tirado e lançou-se ao mar, mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados, 100 metros, mais ou menos 100 metros. Essa aqui, a condição de Pedro, é a condição de quem abandona o seu chamado, a condição de quem abandona o mestre. Ele estava nu, estava sem túnica, estava no barco, frustrado,
influenciando erradamente, porque uma pessoa frustrada, ela influencia erradamente. Se ela já é influenciador, ela vai influenciar mesmo frustrada. Ela leva todo mundo para a frustração dela, e aí ela vai, é o que Pedro fez. Mas aí Pedro estava nu, ele estava sem a túnica, porque a representação de quem deixa a Cristo, deixa o chamado, deixa de andar na obediência. Ele abandonou, ele tinha um chamado, ele abandonou aquilo, e agora ele está nu. Quando fica sabendo que é ele se envergonha, ele põe uma túnica e pula no mar. Olha que atitude louca, ele pega e pula no mar. Que mar? O mesmo mar que um dia ele quase afunda. Esse mar um dia quase engoliu ele. Se não é Cristo pegar ele pela mão e levantar, ele até andou pelo mar, mas depois afundando. Agora ele pega loucamente e já pula. Ele pula com uma atitude meio que desesperada, talvez bate nele ali um arrependimento, bate um sentimento, e ele pula na água, porque ele está meio sem direção. Ele só, é o mestre, ele pula na água, o mesmo, olha o detalhe, isso não está aqui, mas me ocorreu agora. Um influenciador frustrado, ele arrasta pessoas para a mesma frustração, só que lá na frente, se cair a ficha dele, ele abandona todo mundo que ele influenciou, porque o que ele fez, abandonou todo mundo no barco, pulou na água, largou todo mundo e foi para lá, para aquilo que interessava para ele. É interesse dele. Já, bom, se é o Senhor, eu vou lá, vocês aí se viram, eu vou lá, a rede está cheia, precisava de mão de obra, abandona todo mundo. Por isso não se segue homens, se segue a Cristo. É Cristo que deve ser seguido, não homens. E Pedro vai embora, e era para Pedro puxar aquela rede, porque o grande problema ali foi Pedro tinha que ter puxado a rede. Você vai entender isso depois. Aí Pedro vai. Agora vamos ver o que acontece aqui, ó. Ele estava nu em todas as áreas. Aí no verso 9 diz assim: então assim que saltaram em terra, viram uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Pescaram a noite inteira e não tem nada. Olha que luta, que labuta, né? Que trabalho. Aí eles obedecem, lançam a rede, acaba pegando um monte de peixe, e pesado demais. Pedro abandona eles lá e vem correndo na frente, na praia. E eles tentando puxar, é muito pesada a rede, muita fartura, é muita bênção, porque quando ele decide dar uma palavra para abençoar, é muita coisa. E é assim que fez com eles, é assim que vai fazer com você. Mesmo incrédulo, eles estavam incrédulos. Ele está dizendo para nós hoje: eu não preciso da tua fé para eu agir. Ele não precisa da minha fé para ele operar. Uma palavra dele é suficiente para fazer o que ele deseja comigo. Uma palavra, mesmo que eu não creia, se crer melhor, mas se não crer, mesmo assim, é só obedecer o que ele diz. E eles obedeceram o que ele disse, estavam agora, aquele sacrifício, arrastando o barco pequeno, pesado, né, cheio de peixe, oh, aleluia, lotado de peixe, mas quase afundando o barco de peixe, mas era 100 metros e vindo com aquela rede, uma rede que dessa vez não rasga, ela não fura, e eles vão chegando. E o que eles aprendem? Eles chegam na praia, eles aprendem algumas coisas. Uma das coisas que eles aprendem é assim, ó, eles vão aprender quem é que precisa de quem. É a primeira coisa que eu e você devemos aprender nesse texto. Quem é que precisa de quem? Quem precisa de quem? Eles são pescadores, pescaram a noite inteira, não conseguiram pegar nada. Quando chega na praia, Cristo está ali virando um peixinho na brasa, um pãozinho assado, e ele comunica, lembra, ele não comunica por palavra, ele comunica por símbolo. Ao olhar, ele está dizendo nesse símbolo assim, ó, eu não preciso de vocês, são vocês que precisam de mim. Entendeu? Ele está posicionando a igreja assim, ó, é vocês que precisam de mim. Não tenta pescar sozinho sem mim. Eu nem vou pescar, eu só dou uma palavra, vocês pegam o peixe. Então ele está lá na praia. Então aqui ele está, passar uma simbologia para vocês aqui, ó. Cristo, ele está com peixe e pão na brasa. Ele está comunicando assim, ó, pão. Se você quiser anotar, isso é bom. Pão, você representa a terra. Ele está dizendo, eu tenho habilidade sobre a terra, sobre o mar, e tenho maturidade para isso. Por quê? O pão representa a terra. Então tudo que há na terra, ele tem domínio e tem poder sobre ela. O peixe representa o mar, e ele tem o poder e tem domínio sobre ele. Ele não precisou ir para o barco, ele tem domínio, ele sabe onde está e ele sabe o que fazer. E a brasa representa, isso acho que eu nunca falei aqui, mas a brasa, ela representa a maturidade do fogo.
O que é a brasa, pastor? É maturidade do fogo. Quando você vai acender aquela churrasqueira, passar aquela picanha maravilhosa que o Senhor está dando chance para você comprar um monte aí, quando você vai assar aquela picanha, o que acontece? Você mete fogo. Enquanto dá aquele fogo, não dá para você fazer nada ainda. Mas quando ele amadurece, ele se torna o quê? Brasa. A brasa é a maturidade do fogo. Guarda isso. Por isso que nós somos brasas vivas. Por isso ele pega uma brasa viva e queima o lábio de Isaías. Por isso somos brasas, nós não somos fogo. Nós ardemos com o fogo do Senhor até virar brasa. Então a brasa é a maturidade do fogo. Guardou isso aí? Isso é importante. Então ele nos queima até a gente virar brasa. Não carvão, brasa. Brasa é maturidade. Ele está comunicando para aqueles pescadores, para aqueles homens incrédulos, aqueles homens que abandonaram. Ele não abandonou, mas os homens abandonaram ele. E ele está ali. Ele está dizendo: eu tenho domínio sobre a terra, tenho domínio sobre o mar e sou maduro o suficiente para fazer o que eu quero. Eu não preciso de vocês, são vocês que precisam de mim. É essa comunicação dele naquela praia, virando um peixinho na brasa, enquanto eles estão ralados, suados, cansados e agora com um pouco de vergonha, mas estão lá. E eles vêm vindo, e eles vêm vindo. Então veja aqui, que é muito fantástico, verso 10, ó. E Jesus lhes pediu: trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar. Duas coisas aqui. Eles acabaram de pegar peixe. Ele está dizendo: por que vocês pegaram peixe? Ele não está na palavra, mas está na situação. É subliminar. Já está dito isso. Quando ele diz: trazei alguns dos peixes que acabaste de pegar, ele está dizendo assim: por que vocês pegaram o peixe? Porque eu falei. Havia uma palavra, vocês obedeceram e pegaram o peixe. Por que pegou? Porque eu falei. Então ele diz, trazei algum dos peixes que acabaste de pegar, ou seja, a parte que é minha, me traz. O que é meu, que pertence a mim, vocês tragam para mim. Vocês têm que reconhecer que vocês só têm esses peixes porque eu liberei. Eu liderei e liberei para vocês essa palavra. Então, em tempo de dificuldade, nós temos uma retração de não cumprir os nossos compromissos perante Ele. É Ele que possibilita eu estar empregado num tempo que só tem desemprego. É Ele que permite eu comer num tempo em que alguns, infelizmente, por muita dor, morrem de fome. Mas Ele me dá isso, então é por causa dele. Se é Ele que dá, Ele está dizendo: me traz. A parte que me cabe, é o que ele está dizendo: trazei alguns, não é tudo, alguns dos peixes que acabaste de pegar. Isso é a primeira coisa, né? Essa palavra em que ele está dando. Eles acabaram de chegar, ele não tem dó não. Falou: a parte minha, cadê a minha parte? Traz para mim alguns dos peixes. Agora olha que interessante, é para trazer para mim, mas ele não vai dar do peixe dele do milagre. O que ele está assando é dele. Ele fala: traz para mim. Então quando traz para ele, é como que vindo para ele agora, ele abençoa por ter dado para ele, e quem vai comer o que foi dado é o povo mesmo. Você percebeu? Eles trazem para ele, agora eles vão assar, vão cozinhar, vai fazer o que tem que fazer com o peixe, para eles mesmo comer, porque Cristo come do que ele fez. Mas ele quer que os homens desfrutem da obediência, do fruto da obediência deles. Vocês obedeceram, existe um fruto, então me traz. Ele abençoa, fala: pode comer, eu não quero o teu peixe, eu só quero a tua obediência, eu só quero a tua fidelidade, eu só quero que você reconheça. E quando traz, agora eles vão comer do fruto da obediência deles, porque o peixe que estão dando para Cristo, trazendo para ele, na verdade eles vão comer, não é que eles vão comer, o dele já está pronto, o peixinho, o pãozinho dele está na brasa. Ele não está chamando para comer o dele, está falando para comer o que eles mesmos produziram. Digno é o obreiro do seu salário. Se vocês pescaram, está certo que a palavra foi dele, mas vocês obedeceram e pescaram, é justo vocês comam, mas traz para mim, porque daí quando vem para ele, ele devolve. Eu sempre falo isso, que ele não quer o que é nosso, ele quer a nós, ele nos quer. Então isso é uma coisa, e a segunda é essa, que para eles comerem do fruto da obediência deles mesmos, ou seja, vai comer do fruto da obediência. Verso 11, então Pedro entrou no barco, lembra que Pedro pulou na água, e foi aquele peso, eles arrastando o peso. Agora o Pedro, verso 11, agora você vai entender, e Pedro ele pulou agora para dentro do barco, ele entrou no barco, e ele arrastou a rede para a terra. Por quê? Porque essa rede pesada era para Pedro arrastar.
Era ele que tinha duvidado, era ele que estava influenciando mal, era ele que voltou para a pesca, era ele que estava arrastando pessoas para o errado. Então agora esse peso dessa rede é para ele buscar, é ele que tem que trazer, ele tem que ver quem é que o chamou. Então agora precisava da mão dele, então ele vai lá. Agora olha o detalhe, ele ia a rede para a terra e ela estava cheia com 153 grandes peixes. 153 peixes tinha na rede. Para quê? Para quê? Com que finalidade o Espírito Santo vai fazer questão de ficar contando peixe para falar para mim na escrita, 2000 anos depois que tinha isso aí? Eu só falar, estava cheio de peixe. Não, 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Mesmo com tanto peixe, não rompeu a rede. Se você obedecer a sua palavra, ele diz assim: todo aquele que ouvir e obedecer, vai comer desse fruto, está lá em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir e obedecer, você vai comer desse fruto. Não fala assim, se atentamente você ouvir e crer, é ouvir e obedecer, porque ele sabe que muitas vezes a gente não crê. Ele diz: se você ouvir e obedecer, você vai comer. Então, quando na obediência come do fruto. Agora o detalhe é, o fruto sempre é mais do que a gente imagina, porque é prática divina, ele fazer muito mais do que a gente pede ou pensa. É uma prática divina, ele faz isso sempre, é natural ele fazer isso. É uma prática natural dele, fazer sempre além daquilo que a gente está pedindo, ou está até esperando, às vezes até crê, mas não sabe que é tanto assim. Então tem coisas grandes vindo em favor dos seus filhos, tem coisas grandes nesse tempo profético. Está tudo difícil, não tem peixe, o mar está lá vazio, o povo cansado, o povo frustrado, parece que não vê o mestre, parece que está tudo longe, há um silêncio, ele distanciou, parece que te deixou sozinho, parece que está tudo abandonado, não está dando certo, vou voltar para a praia com fome, minha família com fome, nada está dando certo, nada funciona, mas tem uma palavra, e esta palavra é suficiente para te trazer a provisão e a abundância da provisão. A provisão é uma coisa, a abundância dela é outra. Aqui não trouxe só a provisão, trouxe a abundância da provisão, a ponto desses homens não conseguirem carregar sozinhos, arrastaram, fizeram muita força, porém a rede não rompeu. Não rompeu. As redes da tua vida não vão se romper com aquilo que o Senhor está preparando para você. Amém? As redes da tua vida, aquilo que tem, para que serve para que você carregue, as coisas que você tem, aquilo que você tem como ferramenta, para comportar o teu celeiro, a tua rede, é o mesmo símbolo, celeiro, redes, é o mesmo símbolo. O seu celeiro, as suas redes não vão se romper, mesmo com tamanha abundância que vem vindo para o seu povo. E é estranho falar isso num tempo assim, mas era estranho falar isso para um tempo como aqueles pescadores estavam, porque é profético. É estranho falar para homens experientes que pescou a noite toda e não pega nada, e ele fala: é só lançar do lado direito, está tudo aí, porque de peixe eu entendo, de pão eu entendo, eu sou maduro, pode fazer. Ele não diz assim, tentem, faça, lança do lado direito, ou seja, vai para o lado certo. O lado certo aqui não é só o lado direito, o lado certo é obedecer o que ele mandou fazer. O lado certo é a obediência. Quando obedeceram, aí a abastança veio, só que veio 153, o normal é 150, o natural é 150, na simbologia bíblica, 150 ele é o número profético. O que representa o número 150? O número 150, ele representa uma provisão ministerial. 150 representa, na simbologia bíblica, uma provisão ministerial. E ministério é serviço, aquilo que ele te chama para fazer. Então esse 150 traz isso. Onde que eu acho isso? Você só anota na tua casa, você lê. Em Neemias, no capítulo 5, do verso 14 ao verso 17, você vai ver isso.
ele era só um copeiro, ele tinha que reconstruir Jerusalém, ele tinha muita coisa para fazer, e foi providenciado 150 homens para prover o que ele precisava. Está lá em Neemias. Então 150 representa uma provisão ministerial, isso é o que representa os 150, só que ali não tem 150, vem 150, 153, 153 peixes. É como se tem os 150 da provisão ministerial e tem mais o peixe do Pai, do Filho e do Espírito. É como se a trindade divina estivesse se manifestando, falou: nós estamos nesse negócio junto, estamos aí também. O Pai está, o Filho está e o Espírito também. Então tem 3 a mais aí para você lembrar que nós 3 estamos nesse negócio. Então tudo que está acontecendo no mundo, na vida das pessoas, está em comum acordo com a divindade. Eu não gosto de usar muito a palavra trindade, eu uso divindade. Tem a ver com a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem a ver com essa divindade. Então, em vez dos 150 que já está acostumado a saber que 150 é para suprir o ministério, ele fala, vai mais 3 para lembrar quem é que está suprindo. Então coloca ali, 153 grandes peixes. Aí o verso 12 vai dizer assim, está acabando, tá? Então Jesus os convidou, vinde, tomai o vosso desjejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, de indagar, quem és tu? Eles não tinham coragem, porque já sabiam que era o Senhor. Eles já sabiam, eles ficaram constrangidos, constrangimento é a palavra. Ficaram constrangidos, não tinha nem coragem de perguntar, de falar, ô Senhor. E aí aconteceu isso daqui, ó. Eles já sabiam, ó, pois sabiam que era o Senhor. O que Ele faz na tua vida, Ele não deixa dúvida que é Ele que fez. Amém? O que Ele faz na tua vida é tão notório que não fica a menor dúvida de que quem fez foi Ele. Eles sabiam que era Ele. Ficaram constrangidos, porque acharam que estava tudo bonzão, ia dar certo. Não deu, deu tudo errado. Aí quando deu certo, muito mais além do que pensavam ou esperavam, aí ficou notório que é Ele. Então quando Ele resolve agir, fica notório que quem fez foi Ele. E Ele tem feito muita coisa. Ele já fez muita coisa que vai se manifestando nesses dias. E diz aqui no verso 13, Jesus aproximou-se, pegou o pão e o deu a eles, e tomou um peixe e fez o mesmo. Porque, olha, ele pega o pão e dá para eles, e pega o peixe e dá para eles. Agora ele vai pegar o pão dele e o peixe dele. Lá não, lá ele, ó, traz o peixe aqui, traz a minha parte. Essa minha parte que trazem para ele prova fidelidade. Aí ele é um bom cozinheiro, ele mesmo prepara, aí eles mesmos vão comer. É essa a dinâmica. Então traz, ele prepara, ele abençoa e eles vão comer. Porque o Senhor não precisa daquilo que é meu, Ele quer a mim. Só que agora ele pega o peixe dele e o pão dele e dá para eles. Olha aqui, mas por quê? O que é isso? Para eu entender isso, como o assunto é profético, eu tenho que entender de símbolo, de simbologia bíblica. O pão aqui, ele também representa a palavra. O pão representa a palavra. Talvez você nunca ouviu isso também, mas o peixe também é o ensino sistemático da palavra. Como assim? O pão representa a palavra. Eu dou a palavra, eu dou a revelação para vocês, eu dou a palavra, mas eu também dou o peixe, porque o peixe representa a revelação sistemática, ou seja, a progressão da palavra. Você já viu como é que peixe se multiplica? Pão não multiplica, mas peixe sim. Então ele dá tanto a palavra, pão, quanto ele dá o peixe, que seria na representação o ensino sistemático, ou seja, a revelação progressiva, porque o peixe se multiplica muito, e muito, quem morou em sítio sabe, é muito, é cardume, aquilo não para, peixe é pior que piolho, e vai embora, o peixe multiplica muito. Então ele dá o pão que a palavra, falou, vou dar a palavra para vocês, a palavra autêntica, a palavra viva, a palavra liberada sobre vós, mas não é só essa palavra, tem um sistema de revelação contínua, que se multiplica igual o peixe. Então ele dá pão e ele dá peixe. Então ele dá pão e dá peixe. Então se eu comer só pão que é a palavra, eu morro. Algum momento eu vou ficar só com aquela palavra que ele me deu lá em 1900 e bolinha. Não, lá ele deu o pão, mas ela é processual, a revelação é progressiva.
Tenho muito que vos dizer, não podeis suportar agora. Pois é, ele é progressivo, é peixe. Ele vai dando aos poucos e vai se multiplicando e vai multiplicando. Aí você lê um texto, aí extrai outra coisa. Peixe é peixe, pão e peixe. Por isso que agora ele pega e dá pão e dá peixe para eles. Verso 14. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu para eles. Ele apareceu 11 vezes. Esta é a terceira vez que ele aparece. A terceira vez que ele aparece. Eu não vou falar todas as vezes, tá? Mas a primeira vez que ele aparece representa o que está aí. Acho que eu coloquei aí, ó. Primeiro, ele vem e se apresenta como mestre perfeito de todas as eras. Por quê? Porque essa primeira vez é quando ele encontra com os discípulos no caminho de Emaús. É a primeira aparição. Esquece a aparição com Maria. Para os discípulos, ele aparece no caminho de Emaús, a primeira vez. Ali ele está se apresentando como mestre de todas as eras, porque ele conta toda a história bíblica. Ele pega desde Gênesis e vai trazendo até ele. Ele conta tudo, ele é mestre de todos os tempos, de todas as eras. Ele se apresenta assim. Na segunda aparição, ele sopra o Espírito nos discípulos. Então é como aquele que nos dá o novo nascimento soprando o seu Espírito. Essa é a segunda aparição. E aqui é a terceira aparição. Ele vem como provedor e restaurador de ministério. Porque aqui ele vai prover e vai restaurar o ministério daqueles discípulos, fazer eles voltar tudo para o prumo. Trazer eles tudo de volta para o prumo. Fala, Pedro, você vai pescar homem, Pedro. Só que eu não vou deixar vocês com fome. E supre eles o montante. Então, quando você faz o que ele quer que você faça, nada, absolutamente nada te falta e você ainda tem para dar. Aqueles homens não conseguiram comer 150 peixes, 153 peixes. Eles comeram e supriram muita gente. Por quê? Porque agora estão obedecendo, está sendo aprumado. Quando um homem ou uma mulher obedece à palavra do que ele diz, tem para mim e através de mim para outros. É o que aconteceu aqui. Então ele veio como provedor e restaurador de ministérios, essa terceira aparição. E como a palavra hoje, nessa quarta-feira, dia 17, essa quarta-feira 17 está sendo na terceira aparição, ele está se revelando como provedor e como um restaurador de ministério. Então ele está se revelando dessa forma. Ele está se revelando como alguém que está provendo e restaurando. Ele é restaurador de chamado, restaurador de ministério. Por que restaurar? Porque já existia o ministério de Pedro, só tinha que pôr no prumo, restaurar de volta. Restaurar, põe de volta. Pedro, volta para o teu lugar, Pedro. Você é pescador, mas é passado, agora você é pescador de homens. Então ele é um restaurador de ministérios e ele é um provedor. Então não falta e eu ainda faço o que ele deseja e ele dá tudo o que eu preciso enquanto estou fazendo. Então eu faço o que o Pai quer e o Pai me supre tudo enquanto eu estou fazendo o que ele deseja que seja feito. Então quando eu faço o que ele deseja, ele me supre em tudo. Por quê? Porque ele tem domínio sobre o peixe, sobre a terra, sobre o mar, sobre tudo. Então não falta ouro, prata, está tudo por aí. Então não fique esperando uma solução de homem. Não busque influenciadores para você prosperar. Não busque influenciadores, busque o profeta. Busque este profeta. Busque ele é o profeta. Não busque influenciadores, busque ele. Uma palavra dele é suficiente. Se ele falar, vai lá e lança a rede do lado direito, ainda que não está dentro do teu protocolo, daquilo que você acredita que seja assim, mas se ele falou, vai lá e faça assim, vai ter sucesso, vai ter resposta, vai ter provisão, vai ter um alinhamento. Ele está alinhando esses homens e suprindo enquanto alinha. Então ele supre enquanto alinha, e ele alinha enquanto supre. Então hoje ele está alinhando a tua vida, e enquanto ele te alinha, ele te supre. Enquanto ele te supre, ele te alinha. É o que ele está fazendo hoje com a igreja. Então ele está nos alinhando e nos suprindo. Então se você está tendo falta, se você pescou a noite toda, você está alguns dias aí passando muita luta, muita dificuldade, aqueles homens tinham na mente uma palavra só, incerteza. Segunda palavra, frustração. Terceira palavra, falta de expectativa. Planos deles já não tinha mais, cansaço, é tudo que eles tinham. Mas no meio desse caos, ele chega e diz, é só lançar do lado direito. É eu que criei as águas, o peixe, lança lá, faz o que eu estou falando. Ah, mas não tem peixe, eu mando eles para lá, porque eu mandei você jogar lá. Então se eu fizer o que ele determina, a resposta já está na palavra que ele me deu. Então hoje ele está suprindo, eu não sei quem daqui ou quem daí talvez,
está passando batalhas e lutas de pescarias, né? A pescaria ali representa a labuta, o labor, a luta, e não vem provisão, porque aqueles homens viviam da pesca. Embora não era mais para viver da pesca, mas eles viviam da pesca. E tudo difícil, nada estava dando certo. Ele manda uma palavra que vai suprir eles de uma maneira como nunca foram supridos. Eles vão fazer a maior pesca da vida deles, já tipologicamente dizendo: agora daqui vocês vão para a maior pesca da vida de vocês. Vocês vão pescar homens. E aí deu naquele símbolo daqueles peixes ali. Fala: mas nunca esqueça de trazer para mim aquilo que me pertence, porque o que me pertence eu vou devolver para vocês. Eu não vou comer o teu peixe. Eu só quero a tua fidelidade para mim, porque eles tinham sido infiéis com ele, voltando para os barcos e deixando ele. E se você teve um dia um contato com Cristo, entenda, o Cristo que você teve contato nunca mais deixará de ter contato com você. Se um dia você teve um contato com esse Cristo vivo que ressuscitou o terceiro dia, e você deu tua vida a Ele, pode ter certeza, você pode abandonar, você pode voltar para barco, você pode fazer o que quiser, abandonar o quanto quiser, Ele nunca mais te abandona. Porque ele não abandonou esses homens, ele estava na praia, ele sabia que eles iam chegar lá. Ele estava só de olho, o olho profético dele estava cuidando deles sem eles saberem. Só não estava produzindo nada, porque era a força do braço, mas ele estava cuidando. E na hora certa ele libera uma palavra e vem a provisão. Amém? Levanta a tua mão. Que hoje seja a hora certa da liberação da palavra para a provisão da tua vida. Haja uma provisão tamanha, nenhuma das redes vão ser rompidas, nenhuma rede de ninguém desse lugar vai ser rompido. As tuas redes não serão rompidas, e você vai ficar surpreendido com o tamanho da pesca, com o tamanho da provisão, da providência que Ele está liberando do céu agora, através da sua palavra. E mesmo que não creia, apenas obedeça a essa palavra e ande por ela, porque ela é suficiente para abastar, para transbordar o teu celeiro, para fazer a tua rede cheia, para que você tenha um grande esforço para carregar tudo o que Ele está te dando, mas não vai haver rompimento, e você vai ser um supridor, um provedor de outras vidas, porque o Senhor está fazendo isso de um lado e também está ajustando o teu chamado do outro. Assim seja, debaixo da bênção do Senhor, o ajustar da tua vida, juntamente com a provisão para a tua vida, para que a glória dele seja manifestada. Nesta passagem, o único glorificado foi Ele. Na tua vida, o único glorificado sempre foi, é e será só Ele. Amém? Que assim seja. É assim que eu creio, porque essa é a palavra. A forma como Ele se manifesta, a forma como Ele se revela, é como Ele se manifesta. Como Ele nesta passagem, Ele está se revelando como provedor e como aquele que alinha ministério, aquele que está organizando. Então Ele está organizando os ministérios, os chamados. Você vai perceber que daqui a pouco, daqui a alguns dias, você vai começar a perceber que você não vai ficar naquela neura. Que neura, pastor? A neura que todo crente tem. Qual? O que eu faço a vida? Por que eu nasci? O que eu estou fazendo? Será que é para eu fazer isso mesmo? Será que é para pregar? Será que é para me varrer a igreja? Será que eu nasci para quê? O que eu tenho que fazer? Essas neuras, elas vão sumindo, vai dissipando, porque vai ficando bem claro o que Ele quer de você. Eu até posso te adiantar o que Ele quer de você. Primeiro, o teu coração, isso é de lei. Ele quer você. Ele não quer de você, Ele quer a você. Isso já é notório. Então não tenha dúvida que Ele te quer. Segundo, Ele não faz questão, Ele não faz nenhuma questão do teu trabalho para Ele. Ele quer que você esteja com Ele. Então Ele quer você e quer você com Ele. Isso é certeza. Então pode tirar todas as dificuldades de pensamento. Eu sou tão, eu não sei o que eu faço, me sinto tão rejeitado, eu não sei o que fazer. Pastor fala de propósito, de chamado. Que propósito? Você conhecê-lo já começou a cumprir o propósito, é conhecê-lo, e agora entender que Ele não te larga mais. Então uma pergunta inteligente: se Ele não me larga mais, uma pergunta inteligente é: por que eu largaria Ele? Por quê? Por causa de crise? Por causa de homem? Por causa de pessoa? Porque não pegou peixe? Não, Ele é a solução que eu tenho, Ele é a única saída. Lembra da última mensagem? Ele é a minha única saída. Então fica firme nele, fica firme nele. O teu barco não vai comportar, vai ter que ser a rede estufada para chegar até em terra firme, e você desfrutar do que Ele está te dando hoje. E hoje Ele está dando, creia que Ele está te dando hoje. Ele está dando hoje. Senão Ele não dá essa palavra. Se Ele está dando essa palavra, é porque Ele está com disposição de dar. Essa palavra Ele me deu ontem à noite, na hora que eu fui dormir, 1h30 da manhã, 2, eu abri a Bíblia assim, despretensiosamente. Eu abri, a pastora estava deitada, eu abri e falei: eu vou buscar, ver o que o Senhor quer que fale amanhã. Quando eu abri, eu não consegui mais sair desse texto.
e fiquei até hoje. Então eu entendi, aí eu tive que mergulhar no texto, ver o que ele queria falar desse texto para nós. Então é isso, ele vem para prover, porque a maior ameaça é da falta de provisão. Então, por causa dessa palavra, essa ameaça não cabe mais na nossa vida, porque Ele é o provedor. A minha provisão não vem do fruto do meu trabalho, não vem da minha pesca, vem da palavra dEle. Amém? Eles pescaram, mas a palavra foi primeiro. Primeira palavra, porque pescar já tinha pescado e não pegou nada, mas agora pescou com a palavra. Então não é o que eu faço, é quando eu faço através de uma palavra. Então Ele tem maravilhas para a tua vida, Ele tem obras para fazer na tua vida em teu favor e usar a tua vida em favor de outros, e Ele vai fazer. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Então é um tempo profético que estamos vivendo, são palavras proféticas que saem um pouco fora, talvez o trivial, saem um pouco fora do natural, o que é natural, porque sobrenatural Ele é. E eu quero orar. Enquanto eu vou orando, eu quero que você lembre aí das suas frustrações. Nós já oramos, já liberamos palavra, mas eu quero encerrar orando para vocês que estão aqui, para vocês que estão aí em casa, para vocês que estão representando alguém, ou representando a si mesmo. Talvez o frustrado, a pessoa que sofre é você. Então Ele quer trazer uma resposta, trouxe aliás já. Pai, aqueles homens estavam em desobediência a princípio, mas mesmo assim o Senhor não os abandonou. Que nessa hora os nossos atos e atitudes de desobediência sejam transformados em atitudes de obediência pela Tua palavra. E esses atos sirvam para encher a nossa mesa de peixe, encher o nosso celeiro de trigo, para abastecer a nossa vida, para a restauração de ministérios. Pessoas que estão à margem, que estão sendo postas de lado, ou que se colocam de lado, porque se sentem inúteis. Você não é inútil, você não é jogado à margem. Você não é uma pessoa sem valor, você vale muito e você é importante para Ele. Por isso Ele está restaurando, reposicionando você, e enquanto te reposiciona, Ele está suprindo a tua vida agora. Todo nível de provisão que você necessita, aqueles homens precisavam da pesca, e Ele deu muito mais além do que eles precisavam. O Senhor está providenciando hoje situações, ações e provisão além do que você precisa, muito além do que você necessita ou espera, porque é para a abastança que Ele chamou. Aquele que crê nele tem abundância. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então não é apenas a provisão, é uma provisão em abundância. Seja isso sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Nunca falte o pão, não falte o peixe, mas principalmente, nunca falte uma palavra. Esta palavra que é suficiente para te levar para novos horizontes, te levar para outros níveis muito superiores. Vão olhar para você e vão surpreender. A vizinhança, o povo daquela praia, daquele lugarejo, ficou assustado com o número de peixe que aqueles homens pegaram. Muitos vão se assustar com tamanha abastança que o Senhor vai prover a sua vida, mesmo nesse período de tempo, porque não é pela força do teu braço, não é pela tua sabedoria natural, não é pelo teu profissionalismo, não é pela palavra dEle. Ele diz e Ele cumpre aquilo que Ele diz. Ele tem prazer em cumprir aquilo que Ele fala, e Ele está falando hoje com a tua vida. Apenas fique na obediência da palavra, não abandone Ele, coloque Ele junto do teu barco, permaneça com Ele, ande com Ele, obedeça a Ele, e o resultado será uma abastança tão grande que poderá alimentar todo um vilarejo, toda uma região sendo suprida, todo um povo sendo abastado, porque homens obedeceram. Pela tua obediência muitos conhecerão a Cristo, pela tua obediência muitos verão o que Cristo fez na tua vida, seja ela física. Se você está doente, recebe cura agora, porque Ele faz na tua vida física, é agora, não é amanhã, é agora. Recebe agora, é uma palavra suficiente. Recebe cura agora. Você quer pôr a mão, pode pôr, mas é agora, é já, é pela palavra, é o poder da palavra.
E também para a tua vida emocional, porque Ele também trata no emocional. Ele não ofendeu, Ele não magoou, Ele não feriu aqueles homens, Ele ensinou em amor. Então que a tua alma seja restaurada no amor de Cristo agora. Haja uma restauração tamanha, da qual te faça levantar a cabeça e saber quem você é, um filho e uma filha querida, daquele que é querido teu, sempre foi. Sempre foi. Quando você deu tua vida a Ele, Ele foi teu querido. Que assim se mantenha, porque você nunca deixou de ser querido, desejado por Ele, ou desejada por Ele. E também a tua vida espiritual, que você mude o teu nível, que da chama acesa você se torne brasa. Brasa é a maturidade do fogo. Fogo você já foi tempos atrás, queimando de amor por Ele, mas que agora fique brasa, um fogo maduro, uma maturidade no teu coração agora, um coração maduro, um coração em brasas, suficiente para purificar profetas, uma brasa suficiente para purificar nações inteiras, brasa suficiente para levar a palavra, brasa suficiente para se parecer com Ele. Assim seja sobre mim, minha casa, sobre ti e tua casa, sobre você e toda a tua família. E recebe todo nível de provisão no corpo, repito, na alma, repito, e no espírito. Seja todo nível sobre ti. Aqueles homens foram supridos em todas as áreas da vida deles. E hoje Ele faz o mesmo, porque Ele não mudou. Ele só estava deixando você pescar sozinho, para você aprender que sem Ele não pode fazer nada, mas com Ele tudo já está feito. E assim eu declaro já pronto, já declaro consumado, já declaro já feito em teu favor, em favor do seu povo, em favor dos seus filhos. Assim seja, para a glória do nosso Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Que eles sejam glorificados, exaltados nos teus lábios, e que a bênção seja sobre ti, tua casa, a bênção que enriquece e não acrescentadores. Pelo contrário, a bênção dele enriquece e traz descanso, traz alívio das dores. Você não foi feito para sofredores, você foi feito para viver o alívio dessas dores. Então recebe isso hoje, em nome de Cristo, e você diga amém. Eu recebo pela fé. Eu não tenho fé, só obedece a palavra, ande no que Ele está dizendo, porque a bênção dele é assim. Só que lembre-se, pão e peixe, pão e peixe. Hoje veio pão e veio um peixe em relação a outra palavra. Na próxima pregação o peixe continua, porque a palavra ela é progressiva, tem coisas maiores que Ele vai revelando para nós. Hoje você ficou sabendo um monte de coisa que você não sabia. Isso é revelação, isso é peixe. O peixe nunca cessa, o cardume aumenta demais. Não, é só da liberdade que o cardume aumenta, é só da liberdade que as bênçãos dele vão ser aumentadas na tua história. Que Deus abençoe vocês profundamente, grandemente, em todos os níveis, em todas as áreas. E que a luz de Cristo brilhe no teu rosto, aonde você andar. Vejam que você é um novo homem, vejam que você é uma nova mulher, uma nova pessoa, um novo jovem, uma nova criança. É criança, mas já é nova. Criança já é nova, mas renova dentro da bênção dele. Que seja isso sobre a tua vida, e a luz dele brilhando no teu rosto. Amém? E vocês de casa também, que a luz de Cristo brilhe no rosto de vocês, e que vocês vivam intensamente essa palavra, sabendo que todo nível de provisão hoje Ele está se revelando e está manifestando em teu favor. Então recebe a quantidade de peixes, não vai aguentar carregar, né? Muito peso, mas a rede não vai se romper. A bênção é multiplicada na vossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, e para vocês também aí o nosso abraço. E até a próxima. Amém. Amém. Deus abençoe.